a protagonista especial direto do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, ouvindo histórias inspiradoras de jovens, de mulheres que já estão no agronegócio há mais tempo, mas sempre inspirando umas às outras. Um prazer poder conversar com a Silvia Beltrame, que é uma das nossas comandantes aqui do Incop e também produtora de cana. Pois é, super jovem, né, Silvia? E já à frente de uma propriedade. Então a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho como é que foi esse seu início. Você vem de uma sucessão familiar programada, como foi esse seu caminho até assumir hoje com 26 anos, há 3 anos você disse que assumiu a propriedade. Como é que foi esse início, Silvia? Bom, acho que como toda sucessão para a mulher não foi programada. Fazem 3 anos que eu estou aí ao lado do meu pai, né? Totalmente ao lado dele. Antes me dividia entre campo e alguma coisa, mas agora estou totalmente só no campo. E nesses 3 anos, tudo começou com um incômodo meu, na verdade, de querer ajudar o meu pai. Ver que ele passava por muitas dificuldades ali no campo, de ver que a parte, principalmente a financeira, administrativa, era o maior calo, a maior dor dele e não tinha uma solução para isso, né? Não tinha alguém ali para ajudar ele nessa parte. Então, quanto mais eu via ele passando por dificuldades que uma tecnologia ou alguém mais jovem poderia ajudar ele, foi aí que eu comecei a falar assim, nossa, mas eu posso estar ali ajudando, eu posso estar ali fazendo alguma diferença, alguma coisa, facilitando a vida do meu pai. E desde pequena eu tive essa paixão. Meu pai fez eu crescer ao lado dele, do pé de cana, só que ele sempre me afastou um pouquinho, falou assim, não, pense em outra coisa, que tal, né, ver alguma coisa aí do lado da saúde, assim, ele sempre me indicava um outro caminho, mas a minha paixão sempre estava ali no campo. E quando chegou para eu me formar, né, no ensino superior, eu sou bióloga de formação, e é uma área que eu sou totalmente apaixonada com plantas e animais. E quando eu me formei, a intenção era eu continuar na parte acadêmica de pesquisas com a cana-de-açúcar. Só que quando eu me formei foi bem na área da pandemia, foi bem na época da pandemia, em que tudo parou, não tinha o que fazer. Então eu fiquei naquele, o que eu vou fazer da minha vida? Porque agora eu não consigo tomar uma decisão de fato o que vai ser daqui para frente da minha vida profissional. E nisso, foi que daí foi surgindo a oportunidade de eu começar a entrar na propriedade, porque no campo você podia trabalhar, no campo você não tinha muito contato com pessoas, então você podia estar ali. Foi ali que eu comecei a introduzir mais nessa área do agro, que foi o momento que eu fui descobrindo que era sucessão familiar, ou que era de fato cuidar de uma produção de cana-de-açúcar. Eu não tinha muita base agronômica para entender a produção, então foi ali que eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais. E foi aí que também surgiu o núcleo jovem da Coplacana na minha vida, que fez total diferença nesse ramo e que me fez caminhar onde eu estou hoje, sendo gerente administrativa e também gerente de produção ao lado do meu pai, em todo momento ali com ele, né? Ele sempre vai à frente, mas eu sempre estou ao lado dele em qualquer decisão que nós vamos tomando aí daqui para frente. A gente está aqui, Silvia, num evento de mulheres, né? Onde a gente inspira e é inspiração, dependendo do momento dessa mulher. Ver outras mulheres nesses cargos de liderança te trouxeram mais segurança para tomar essa decisão de estar à frente do negócio da família? Com certeza dá mais coragem, porque nós começamos a olhar de igual para igual, né? Porque muitas das vezes, principalmente, eu não tenho uma mulher como referência na propriedade para mim. Então, referência para mim são só homens, né? Meu pai, meu tio, meu primo. Não tem mulheres como referências. Então, a partir do momento que eu saio ali da bolha da minha propriedade, encontro em outros lugares, como na cooperativa, em outras propriedades, as mulheres também tendo esse protagonismo, acaba me inspirando bom, se ela consegue, se ela é uma mulher que consegue, eu também vou conseguir. Então, fica dá a ideia de sermos iguais e de conseguirmos alcançar objetivos na mesma área.
Como é que hoje você trabalha a inovação dentro da sua propriedade? A inovação hoje ela faz a diferença, então principalmente quando nós falamos do jovem entrando nessa propriedade. Quando nós começamos a colocar a tecnologia, a inovação na propriedade, as coisas começam a melhorar. É novo e é assustador dependendo da geração, mas ao mesmo tempo é facilitadora. Então, quando a pessoa de outras gerações, principalmente gerações mais velhas, conseguem olhar para essa tecnologia, para essa inovação como uma facilitadora da sua vida, as coisas começam a melhorar, assim como o trator foi um dia, né? Quando o trator chegou, creio que para o meu avô, no caso, foi meio assustador, porque era diferente. Ele falou assim, nossa, mas como eu não vou mais precisar de burro, como eu não vou mais precisar de um cavalo? Então, na hora que o trator chegou para ele, pode ter sido assustador. Só que conforme foi passando o tempo e os anos, eles viram que o trator foi um facilitador na vida deles. E atualmente é a mesma coisa quando a gente fala de tecnologia. No começo ela pode ser assustadora quando nós não entendemos, quando ela pode ser muito complexa, mas com o tempo ela vai facilitando a vida do produtor e é o que está acontecendo na nossa propriedade. O Excel parecia algo totalmente um bicho de 7 cabeças por muito tempo, mas que hoje ele acaba sendo o nosso melhor amigo ali no campo para entender muita coisa que está acontecendo. Hoje na sua propriedade você utiliza muitas tecnologias e sustentabilidade. Quais são essas ações que você faz dentro da sua propriedade? Hoje eu tento trazer o máximo de coisas que facilitem, mas que também não assustem. Por exemplo, o drone foi um desses casos. Então, fazem aí, desde quando eu entrei, o primeiro ano eu insisti um pouco no drone, mas eu tinha uma resistência em relação a isso. Eu falei, tudo bem, não vai ser agora o momento e também não é o meu papel de ficar impondo coisas para ninguém. Aí no próximo ano eu falei, e se a gente tentar o drone novamente? Voltando com a questão, daí eles conseguiram ver que tá, vamos dar um ponto de confiança, e na hora que deram um ponto de confiança, o negócio fluiu e agora é algo que a gente está usando ao decorrer dos anos, que está sendo algo que realmente necessário. Então, quando a gente começa a introduzir essa tecnologia, ela acaba sendo um diferencial. Então, hoje a gente já consegue introduzir o drone, nós conseguimos colocar tratores mais modernos, que a gente consiga utilizar GPS para ter maior precisão nos cuidados com a cana. Hoje, no caso, nós já temos o sistema sendo atuado para conseguir gerenciar melhor tanto a parte financeira, tanto a parte de produção, para que a gente consiga ter um número palpável. Porque ter uma ideia na cabeça é uma coisa, agora se a gente consegue ver a produção, como ela realmente está sendo, quais são os resultados, o que a gente pode mudar ou não, é outra coisa. Então, tendo esses números totalmente visíveis, já vai fazer muita diferença de uma safra para outra. Então, são ferramentas que nós vamos colocando e fazendo o básico bem feito, como deve ser feito em todas as propriedades, tendo cuidado com os resíduos no final, depois da safra, tendo o cuidado para não pegar um fogo no canavial, por exemplo, é algo que a gente tem que sempre estar atrás, tomando cuidado, fazendo os cuidados necessários para que isso não venha a acontecer, e se acontecer, estar prontos para combater aquele fogo. Então, são medidas que a gente tem que fazer o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito, bom, tá jóia, não precisamos esquentar a cabeça com mais nada. A gente vai saber que se uma autuação chegar na propriedade, nós vamos estar tranquilos, porque está tudo em ordem. É isso, né? Eu acho que é investir em inovação, trazer toda a experiência, né, dos pais e olhar novo de um jovem olhando para esse agronegócio. Hoje, se você pudesse dar um conselho para essa menina, né? Você tem 26 anos, começou aos 23. Para essas meninas que a gente vê no agro, que olham e veem ou não veem, né, essa mulher ali à frente da propriedade, qual seria o conselho que você daria? Daria para que elas continuassem. Apesar de escutarmos muitas coisas ou vermos algumas coisas, elas não são nada comparadas àquilo que nós temos a agregar e fazer a mudança ali no lugar. Com certeza tem pessoas muito boas em diferentes lugares, mas na propriedade familiar, principalmente,
ninguém mais do que a própria família para fazer a diferença ali. Então, as meninas mais novas que estão pensando em ingressar com o agro, estarem junto com suas famílias, ou até mesmo que são de fora da porteira, com certeza nós temos olhares que fazem total diferença no agronegócio, que fazem a mudança no agronegócio, e é isso que nós precisamos daqui para os próximos anos, daqui 10, 20, 30 anos. A mudança precisa começar agora em 2025, porque senão em algum momento ela não vai chegar se não começar agora a ser plantada uma semente. Exatamente. Obrigada pela sua participação, adorei conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, e a protagonista continua por aqui no Incop, trazendo histórias inspiradoras para você que está aí do outro lado, que já está no nosso setor ou que ainda quer começar. Se você não segue as nossas redes sociais, aponta o telefone para o QR Code que está na tela e começa a seguir. E também preenche o nosso formulário, conta a sua história, quem sabe você não é a próxima a estar aqui do meu lado, dando uma entrevista e também contando a sua história e inspirando outras mulheres. A gente continua por aqui, até a próxima.